Boa tarde e obrigado pela vossa companhia neste painel de Future of Digital Infrastructure, inserido no IDC Futurescape de 2021. O meu nome é o Pedro Borralho, eu sou Associate Partner da IDC Consulting e sou ainda Partner da Assertive Consulting e tenho comigo para nos fazer companhia, para nos acompanhar neste painel, o Bruno Trigo. O Bruno é diretor de sistemas de informação da SPMS. A SPMS são os serviços partilhados do Ministério da Saúde. Tenho ainda o Luís Gomes, Head of IT Infrastructure da Galp, e o Nuno Miller, que é Head of Digital e IT da Sonai Fashion. O tema deste painel é o Digital Infrastructure. Todos os negócios, das mais variadas dimensões e dos mais variados setores, estão atualmente sob uma enorme pressão da transformação digital. É, portanto, natural que estas atenções estejam focadas na forma como as infraestruturas de IT suportam esta transformação. Afinal de contas, o digital precisa de uma infraestrutura, apesar de tudo. Esta infraestrutura digital, ainda assim, é um meio para um fim. Ela tem de ser absolutamente transversal, pois é ela que permite que a organização, numa lógica de ponto a ponto, possa operar de forma digital. Quais destas transformações vieram para ficar? Vamos ter aqui uma antecipação de um conjunto de transformações que decorrem de um estudo da IDC. Este estudo é essencialmente um Futurescape. Este Futurescape aponta 10 previsões, as 10 principais previsões para a Digital Infrastructure. Estas previsões abrangem um período temporal de praticamente 6 anos, desde 2021 até 2026. Cada uma destas previsões tem diferentes custos, complexidades, ou seja, a sua dificuldade de implementação cresce aqui no eixo vertical e espraia-se ao longo deste tempo. Eu selecionei, em particular, duas previsões, enfim, porque me pareceu que poderiam ser mais adequadas para lançar o tema de discussão neste painel. E começo pela previsão número 1. A previsão número 1 aponta para que já em 2021, 75% das empresas venham a reconhecer os benefícios do consumo as a service. Este consumo pode ser meramente interno, pode ser promovido por prestadores de cloud, por exemplo, mas é ele que vai conduzir a um triplicar da procura de infraestruturas on-prem disponibilizadas pelas áreas de IT de cada uma das empresas. Portanto, esta previsão assenta sobretudo nos benefícios do modelo as a service. Escolhi ainda a previsão número 8, que diz que 65% das empresas, das organizações, irão subir a prioridade da agilidade conferida às suas infraestruturas e à eficiência operacional, de modo a aumentar até 5 vezes mais a adoção de arquiteturas de raiz cloud para suportar os negócios e as suas aplicações core. Eu começaria então por sublinhar a importância deste momento. Vivemos tempos complicados para as pessoas que até da minha idade nunca tinham passado por nada semelhante. Os nossos pais provavelmente lembrar-se-ão de tempos mais difíceis que estes, mas este é porventura para nós e do ponto de vista de sociedade o momento mais complicado. Este momento vai funcionar como
um processo de seleção natural relativamente às empresas que vão sofrer fortes danos. Portanto, daqui a 2 ou 3 anos, os sobreviventes, as empresas que aqui estarão, são as empresas que conseguirem tomar hoje as melhores opções e, naturalmente, que uma das opções que enfrentam neste momento é precisamente quais os melhores modelos, os modelos mais adequados para a sua infraestrutura digital. Eu começaria pelo Bruno Trigo e começaria por lhe perguntar, Bruno, estando verdadeiramente no olho do furacão, quais foram as principais dificuldades ao nível das infraestruturas, e quando digo infraestruturas no sentido mais lato, não é? Hoje a infraestrutura estende-se até casa dos colaboradores que está em trabalho, está em teletrabalho, a operar a partir do seu portátil. Quais foram então as vossas maiores dificuldades e os maiores sucessos ao longo deste quase ano? Pedro, obrigado pela introdução, obrigado à EDC pelo convite e um cumprimento aos restantes colegas do painel. Sim, de facto, o que disseste enquadra bem o que nós vivemos no contexto do que é o Ministério da Saúde e os sistemas de informação do Ministério da Saúde. Estar no olho do furacão é uma boa expressão. Nós, de facto, temos feito ao longo deste ano um grande caminho em termos do que é infraestruturas e não só, em termos de infraestruturas e desenvolvimento de aplicações ou de sistemas de informação que dão resposta à pandemia. E nesse contexto, obviamente, um dos primeiros passos é perceber se nós temos infraestruturas que são capazes e que são sustentáveis para manter essas aplicações que neste momento estão sob grande pressão. Obviamente, as grandes dificuldades que nós passamos é que os serviços partilhados do Ministério da Saúde com a competência de sistemas de informação não têm só os sistemas de informação que estão sob a sua alçada. Portanto, há um contexto de sistemas centrais em que a SPMS, como provider, dá e fornece e sustenta e monitoriza esses sistemas, mas depois está um conjunto de sistemas locais que é uma governação complexa, juntamente com as entidades hospitalares ou de cuidados de saúde primários, em que é uma governação partilhada desses mesmos sistemas e dessa mesma infraestrutura. Portanto, nós temos sistemas que, neste momento, centralmente, eles têm uma certa capacitação e uma certa governação, e nós conseguimos acompanhar, de certa forma, e monitorizar essas infraestruturas. Por outro lado, temos depois sistemas locais que têm um elevado impacto no que é a prestação de cuidados de saúde e que a SPMS também tenta ajudar a governar e a monitorizar, mas não tem total governação sobre esta infraestrutura. Não é? Ela por sua política, ela é governada pelas entidades hospitalares ou pelas regiões de saúde que fazem essa gestão. Portanto, temos uma grande panóplia, ou tínhamos e temos uma grande panóplia de tecnologias, uma governação complexa à volta do que é os sistemas e a infraestrutura que dá resposta a esses sistemas, e depois temos também algumas dificuldades, como é óbvio e devem compreender, quando temos sistemas locais no que é a modernização desses sistemas. Portanto, quando tentamos introduzir algumas melhorias nesses mesmos sistemas, temos tido algumas dificuldades porque, obviamente, não queremos causar impacto no que é a prestação de cuidados de saúde. No entanto, nós temos, e passando à parte do que o que são algumas vitórias que fomos tendo, nós desenvolvemos, como será do conhecimento de alguns, dois grandes sistemas que estiveram no olho do furacão da pandemia. Portanto, um deles foi o Trace Covid. Portanto, o Trace Covid neste momento é o sistema que permite aos médicos de família, aos médicos de saúde pública, monitorizarem, acompanharem, fazerem as vigilâncias sobre os utentes que têm Covid, sobre os infectados, e fazer as cadeias de transmissão. Portanto, isso foi uma grande vitória. É um sistema central, tem um acompanhamento da nossa equipa de infraestruturas muito forte, obviamente, novamente reforçando isto, os sistemas de saúde neste momento não podem parar em nenhum momento, e portanto foi uma grande vitória, não só em termos de negócio, mas obviamente também nesta questão de infraestrutura, de redundância, de backups, de monitorização e perceber quando é que o sistema está mais lento, quando está mais rápido. Portanto, temos uma grande capacidade sobre isso.
Outros sistemas têm sido criados, já não são tão visíveis porque trabalham, digamos assim, em back-office e a prestar apoio, por exemplo, à Direção-Geral de Saúde, é o sistema do BI do SINAV, que no fundo sustenta toda a informação que é publicada sobre Covid, no caso de infectados, ou de casos, número de novos casos, portanto, e sustenta o que é a atividade de informação sobre a pandemia, é toda sustentada no BI do SINAV, que no fundo o SINAV é o sistema que tem as notificações laboratoriais e médicas de infectados de Covid. E, portanto, foi construído um sistema de Business Intelligence que todos os dias processa a informação várias vezes ao dia e disponibiliza essa informação à Direção-Geral de Saúde e a outros stakeholders para tomada de decisão. Esse sistema também foi pensado já todo ele de uma outra maneira, de uma forma muito mais resiliente e com componentes bem separados uns dos outros, para que se um deles falhasse, todos os outros continuassem a operação, e para além disso, com um sistema de alarmística associado que nos permite perceber rapidamente se o sistema está parado ou tivemos algum problema no processamento, porque esta informação tem de ser disponibilizada, como devem compreender, todos os dias, várias vezes por dia, para os stakeholders importantes que tomam as decisões sobre estas matérias. Não é? Portanto, nós temos aqui alguns exemplos que fomos trabalhando. Obviamente, tudo isto já em arquiteturas muito diferentes dos sistemas legacy, que muitos deles continuam em operação por dificuldades de implementação, mas nestes novos sistemas nós já pensamos, ou seja, do servidor ao posto de trabalho, né? Do servidor ao utilizador, já todo ele é pensado de outra forma em termos de redundância e backups, etc., e de infraestrutura e de monitorização que nos permite, de certa forma, reagir rapidamente e adaptar rapidamente as nossas capacidades. Bruno, o Bruno focou e bem, naturalmente, dois projetos que eu imagino que tenham nascido de propósito para todo este momento. Ainda assim, poderíamos falar, eu penso que a seguir, na segunda ronda, provavelmente teremos essa oportunidade, de falar de outros sistemas que vocês já tinham desenvolvido e que vos foram super úteis. Não é propriamente um mero sistema, mas toda a operação do SNS 24, por exemplo, neste momento é uma peça perfeitamente vital destas operações. Penso que poderíamos ainda falar de temas como a teleconsulta, o próprio boletim eletrónico de vacinas, mas eu prefiro então continuarmos a rodar pelo resto dos nossos convidados. Vamos aqui aproveitar para perguntar ao Luís Gomes, e eu recordo, o Luís é o responsável pelas infraestruturas na Galp. Enquanto responsável por esta infraestrutura de uma multinacional, com escritórios espalhados essencialmente por todo o mundo, com cada escritório com diferentes níveis de autonomia, como é que vocês sentiram e como é que vocês lidaram com o impacto de uma operação que se torna, de repente, ainda mais dispersa com a esmagadora maioria ou uma parte significativa dos vossos colaboradores remotos, Luís? Boa tarde, já, e aproveito também para agradecer o convite em participar neste debate. O impacto foi sobretudo relativo ao teletrabalho. A nível das infraestruturas, não foi tão grande quanto se podia prever, porque quando aconteceu, já tínhamos em curso, já tínhamos tido em 2019 alguns projetos relativos ao teletrabalho, portanto, que suportaram as infraestruturas que nos proporcionam o teletrabalho, e também já tínhamos no nosso roadmap 2020 vários projetos que amenizaram este impacto. Portanto, a Galp já dispunha de certos serviços SaaS, tais como o Office 365, o OneDrive, o Teams, todos aqueles que sabemos. Há outras soluções como estas, referi-me a estas apenas porque já as tínhamos. Portanto, sabemos que estas empresas que prestam este tipo de serviço e que adiantaram-se neste tipo de necessidade, em que o teletrabalho é o futuro, e o avanço tecnológico deste serviço ajudou a Galp a adaptar-se mais facilmente e a enfrentar esta situação. Na verdade, o impacto foi sobretudo em reforçar os nossos circuitos de comunicações, conferir mais resiliência naquelas infraestruturas que mereciam ser ajustadas. Foi necessário também conferir mais segurança
Portanto, aqui os domínios da cybersecurity foram bastante envolvidos, defendendo-nos de ameaças, que podiam aproveitar de eventuais vulnerabilidades correntes da rapidez com que tudo teve que ser preparado, porque toda esta mudança foi muito súbita. No nosso roadmap também já tínhamos o driver da mobilidade, portanto, pelo que os custos previstos com o rollout de laptops e de PCs portáteis já estava considerado no nosso business plan. Portanto, tivemos também que reforçar equipas de suporte mais orientadas a circunstâncias de teletrabalho. Portanto, aqui o grande impacto foi mesmo por esta nova circunstância de teletrabalho, portanto, reforçar todas estas infraestruturas. Mas, felizmente, não foi tão impactante quanto esperado, porque já tínhamos tido algum avanço no ano anterior e já tínhamos previsto, justamente no ano 2020, fazer algumas destes avanços. Portanto, Luís, e em termos de preparação para o futuro? Pois, houve, portanto, isto que eu quero dizer é que houve uma alteração na maneira de ver o teletrabalho que vai ter impacto em 2021, este ano, não é? E nos seguintes, portanto, por exemplo, o posto de trabalho, em relação ao posto de trabalho, nós estamos seriamente a pensar em mudar a forma de trabalhar, a abordá-la de outra maneira. A desmaterialização das fronteiras técnicas em direção a um modelo orientado àquilo que chamamos Zero Trust Network Access, em que se deixa de confiar nas redes internas ou nos dispositivos internos, isto é, montar serviços acessíveis para remotamente e manter um parque de equipamentos capaz de funcionar remotamente de forma segura e atualizada. Portanto, fazer tudo o que é necessário para dar sentido àquela expressão que chamamos Secure Work Anytime, Anywhere, from any device. Portanto, temos que adaptar os sistemas centrais e os sistemas remotos que utilizamos para teletrabalho. Portanto, ter uma estratégia definida, ter projetos em curso, no âmbito de soluções do workplace, de acordo com este modelo, é para mim um dos impactos mais relevantes. A pandemia, portanto, mudou aqui a nossa visão em relação ao posto de trabalho. Podemos afirmar que para certas atividades se pode trabalhar neste modelo de teletrabalho com a mesma produtividade, ou até mais, e com outras vantagens que também podem trazer à organização. Depois, oportunamente, no decorrer desta sessão, creio que vamos falar sobre as infraestruturas on-cloud e data center, mas para já um impacto relevante tem a ver com o posto de trabalho, creio eu. Muito bem, obrigado, Luís. Nuno, eu recordo que o Nuno é Head of Digital e IT da Sonai Fashion. O Nuno tem um percurso por um conjunto de empresas, várias delas bastante interessantes. Nuno, penso que não estou aqui, não estarei enganado ao dizer que esteve na Farfetch, eventualmente, talvez desde o início, mas o Nuno me dirá melhor. No fundo, no meio de toda esta transformação, é um negócio que induz a modernização das infraestruturas ou é a modernização das infraestruturas que vai potenciar os negócios do futuro? De que forma é que o IT e o negócio podem fazer aquele casamento que nós, responsáveis pelas informáticas ou envolvidos neste mundo dos sistemas de informação, tanto procuramos, e que é tão difícil nesta simbiose entre IT e negócio para permitir este salto tecnológico? Boa tarde, obrigado, Pedro. Para começar, obrigado pelo convite, para estar aqui, é um prazer estar aqui convosco e partilhar as ideias, a experiência. Eu realmente tenho alguma experiência em algumas empresas, eu diria todas elas interessantes, não apenas algumas, tem várias empresas interessantes, cada uma à sua maneira, umas mais mediáticas, outras menos mediáticas, muito focadas naquilo que é o consumidor. e de facto a Farfetch foi uma delas e tive uma experiência interessantíssima na Farfetch que inclusive foi reconhecido como CIO europeu do ano devido ao trabalho feito na Farfetch, exatamente mais por causa da mudança e da transformação e da importância que a tecnologia tem cada vez mais nos negócios que vivemos, não é? E voltando à sua questão, de facto, nestes muitos anos de áreas de IT associada às empresas de serviços, na vertente de desenvolvimento de produto, e nos últimos anos retalhistas tradicionais como
com lojas físicas, como pure players, quer de B2C, quer de C2C, portanto, marketplace, consumer to consumer, tem vindo a viver uma transformação muito grande naquilo que é a ligação entre a tecnologia e o negócio. E eu acho que esta ponte tem vindo a ser feita muito por via do digital e da transformação digital que todos nós temos vindo a viver nas nossas vidas e em todos os nossos setores de atividade. Portanto, se eu voltar a alguns anos, por exemplo, quando estava na Organtex, que foi uma das empresas interessantes que trabalhei há uns anos, já há quase 20 anos, na Organtex, a Organtex estava basicamente ligada na cadeia de valor a fornecer peças do vestuário, sobretudo camisolas de futebol, equipamentos de futebol, desde a seleção nacional, a seleção do Brasil, a seleção alemã, espanhola, uma série de seleções, a equipamentos também de clubes, desde o Porto, ao Benfica e ao Sporting, portanto, ia Bayern Munique e Real Madrid, portanto, estava nesta área de fornecimento de camisolas técnicas às grandes marcas de vestuário, a Nike, a Adidas e nessa altura o IT era muito importante para fazer a integração da cadeia de valor. Receber as encomendas, garantir que sabíamos onde é que estava a matéria-prima, saber o que é que estava em curso de fabrico, ligar aos transportadores e fazer a entrega das peças aos nossos clientes. Depois, quando passei para a Parfois, no final da primeira década deste século, a Parfois, sendo uma empresa de retalho puro, de fast fashion, que movimenta muitos milhões de produtos a cada ano que passa e que tem várias centenas, na altura tinha várias centenas de lojas espalhadas pelo mundo todo, aí a tecnologia era um enabler fundamental para o negócio, porque com a quantidade de produtos, com a quantidade de pontos de venda, com a quantidade de talões de venda que nós fazíamos diariamente, a gestão do estoque no ponto de venda era absolutamente crítica para aquilo que era ter uma loja com o produto certo em cada local, no Porto é diferente de Lisboa, de Madrid, de Paris, de Nova Iorque, e portanto ter um mix correto para os clientes em cada altura chegarem lá. Isto só era possível por via de tratamentos de muita informação, quase aquilo que está na origem de Big Data, de forma a conseguirmos ter o tratamento massivo e em tempo não real, mas no ciclo diário, não é? Para garantir que temos as vendas de cada um dos dias, processamos-las todas e no dia a seguir, às 7 da manhã, temos a informação disponível para as equipas começarem a fazer a reposição. Depois, quando saltei para a Farfetch, aí a tecnologia passou a ser o principal motor do negócio. No caso da Farfetch, moda e tecnologia. E aí sim, com o digital, o negócio era a tecnologia é o negócio. E aqui toda a experiência que nós temos enquanto consumidores passa a ser diferente porque, de facto, sem tecnologia não era possível fazer aquele negócio não tinha existido. E como nós temos vindo a viver nos últimos anos, esta transformação provocada pelo digital tem vindo a ter impacto em todos os setores. Se calhar começou com exemplos de e-commerce como uma Amazon, mas depois com a parte da marcação das viagens, com os bookings e os last minutes e coisas assim, e depois tem vindo a passar para a parte de transportes, com os Ubers, tem vindo a passar para a área automóvel, com os carros cada vez mais digitais e mais eletrónicos, e cada vez mais para as últimas áreas, como estávamos a falar, a área da saúde e todas as áreas associadas. E, portanto, realmente o digital tem vindo a fazer esta ponte. Aqui, concretamente, na Sonai e durante esta altura da pandemia, o que é que nos aconteceu? Nós tivemos um bocadinho de dois casos. Por um lado, aquilo que era o impacto interno, na realidade, não é? Nós vivemos de lojas abertas e temos as pessoas que estão na sede, as pessoas que estão no indisposto e as pessoas que estão nas lojas a atender, e tivemos que garantir que estas pessoas tinham condições para trabalhar. Aqui tivemos pressões mais, por exemplo, alguns designers que têm equipamentos grandes de secretária e que não os tinham em casa, e para trabalhar a partir de casa tivemos que fazer este apoio naquilo que era a mudança dos equipamentos. Tivemos que garantir acessos, por exemplo, de VPN. Em vez de ter em simultâneo 50 ou 100 pessoas, tínhamos de ter em simultâneo 3.000 ou 4.000 pessoas a trabalhar remotamente, e isto do ponto de vista de infraestrutura, nomeadamente de segurança, foi crítico. E depois tivemos a outra parte do consumidor, não é? a segunda vertente. E no consumidor tivemos momentos, logo no início da pandemia,
em que na realidade ninguém estava preocupado a comprar roupa. Nós estamos na indústria do vestuário, portanto a indústria do vestuário é daquelas que foi mais afetada e tem sido mais afetada com esta situação da pandemia. Durante umas semanas ninguém queria comprar roupa, queríamos era comprar roupa, comida, papel higiênico e coisas lá para casa. Depois houve uma altura em que começámos a tomar consciência enquanto consumidores de isto se calhar vai durar algum tempo e nós vamos estar em casa e precisamos comprar roupa mais confortável para nós e para os miúdos e fatos de treino e roupa confortável para estar em casa. E aí as nossas vendas digitais começaram a aumentar 3, 4 vezes face à história. E depois tivemos um terceiro momento em que, nomeadamente na MOL, lançou as máscaras que inativam o vírus e aí tivemos picos de 10, 11, 12 vezes aquilo que era a venda histórica. E, portanto, de um ponto de vista da nossa arquitetura, nós sentimos estas dificuldades de como é que eu consigo garantir que a infraestrutura, nomeadamente a infraestrutura de suporte à operação digital, tenha elasticidade suficiente para suportar 10 vezes aquilo que é o tráfego normal. E isto realmente é um desafio grande para esta área da infraestrutura digital. Muito bem, Nuno. Então já vamos a esse desafio. Eu diria que é sobretudo o segundo tema que eu gostava de trazer para aqui, que é precisamente o as a service e a agilidade como um dos pilares das áreas de sistemas de informação. Aproveitava então para recuperar com o Bruno. Bruno, a saúde, obviamente, tal como outras áreas, a banca, por exemplo, são áreas que, por diferentes motivos, não são tradicionalmente muito adeptas do cloud e da grande abertura ao exterior. É fácil de perceber, quer num caso, quer no outro. Ainda assim, vocês conseguem encontrar o caminho para o cloud, para o as a service, mais não seja em áreas periféricas, não é? Para ir tirar partido precisamente desta flexibilidade que nos dá do ponto de vista de capacidade e de outras funcionalidades, mas aí já saíamos do tema da infraestrutura. Sim, Pedro, introduziste bem. Houve no passado já várias iniciativas, vários projetos que começaram com esse primeiro pensamento, não é? Que era precisamente avançar para um paradigma de cloud, mas que por contextos que facilmente são entendíveis, contextos legais na altura, porque não é só centralmente ou né, nos serviços partilhados do Ministério da Saúde que esses sistemas são dirimidos, portanto há contextos legais associados, jurídicos, que são dirimidos a muitos outros níveis, seja na CNPD, sejam mesmo aqui a nível do Ministério da Saúde, mas essa questão, porque já a dificuldade de implementação do sistema já é tão significativa, que depois na questão de ter logo um desafio logo grande na questão de definição de uma infraestrutura cloud ou não, acabámos muitas vezes por decidir pelo que era on-prem. Neste momento, nós estamos num paradigma ligeiramente diferente, as coisas vão mudando, os tempos vão mudando, a percepção de todo o ecossistema também já é um pouco diferente, e nós agora estamos, de certa forma, a avançar para um modelo misto, não é? O que será a consolidação das nossas infraestruturas, tanto on-prem, portanto, para dados que são, digamos, de saúde, mas que são muito mais individuais, pessoais, e, portanto, existe aqui um maior contexto legal e jurídico que é preciso ter, e depois outras situações mais do nível de cloud, em que nós vamos tentar alavancar alguns sistemas no futuro neste contexto. Temos 2 ou 3 grandes casos neste sentido. Um deles será, por exemplo, vai ser um projeto que vai decorrer durante este ano, que será no contexto de telemonitorização, em que nós pretendemos que seja possível aos utentes, ao cidadão que está em casa, que os seus sinais vitais e outros sejam telemonitorizados e, obviamente, a capacidade de processamento, a elasticidade, a segurança, a operação, a resiliência, tudo isso fica um pouco mais fácil, digamos assim, num contexto cloud, em que nós, de certa forma, conseguimos tornar esse sistema um pouco mais elástico e outras coisas não têm só a ver com a infraestrutura, ou aliás, não está só nesse âmbito, mas tem a ver com o âmbito posterior, que tem a ver com o tratamento de informação,
com conseguir introduzir contextos de machine learning ou artificial intelligence. Portanto, há outros contextos que essas infraestruturas e, no fundo, estas arquiteturas depois nos permitem, não é? De certa forma, mais fácil e mais rápido. E, portanto, esse será, só para dar um exemplo, há mais projetos neste sentido, mas este será o que será mais visível e onde nós estamos a apostar muito forte nesta área, neste momento, que é o contexto da telemonitorização, da teleconsulta, em que, de certa forma, como é óbvio, para tentar e para permitir que o utente não se tenha de deslocar fisicamente ou presencialmente a uma entidade, a um hospital ou um centro de saúde para ser observado ou para ter uma consulta. Portanto, maioritariamente, em termos de cloud, nós estamos a apostar muito nisso. E isso depois, internamente, também é muito melhor, porque nos permite evoluir arquiteturas, racionalizar recursos, portanto, partilha interna e, obviamente, tal como os meus colegas também referiram, ou seja, isto não é só uma questão externa, não é só o que nós prestamos para fora, mas também o que é a SPMS, o que é a redução de custos, que é para isso que a SPMS existe, em grande parte, a redução de custos e aumento de eficiência e qualidade e capacidade, no fundo. Muito bem. E o impacto nas redes? É algo que eu imagino que vocês sintam. E numa rede tão abrangente, tão extensa quanto a vossa, o impacto, obviamente, não pode ser negligenciável. Sim. Eu não foquei isso logo no início, mas nós tivemos uma implementação que correu, foi mesmo praticamente no início da pandemia. Nós implementámos e alterámos a nossa rede, a RIS, que é a Rede Interna da Saúde, não é? E renovámos toda essa logística de rede. Portanto, nós neste momento temos a nossa rede interna completamente renovada e está implementada em território nacional e, portanto, isso foi uma das primeiras, curiosamente aconteceu, ou seja, tal como o meu colega o Luís já estava a indicar, há planos que vêm por bem, ou seja, eles já existia esse plano e ele calhou no momento certo, ou seja, no momento certo nós estávamos prestes a entrar com a nova RIS e, portanto, ela de facto foi implementada no decorrer, ou no início mesmo da pandemia, mas já estava em plano, portanto, já estava em plano, como deve compreender, isto são aquisições de milhões de euros e, portanto, não se faz isso de um momento para o outro. Ela já estava adquirida, mas já estava já há algum tempo e, portanto, calhou no momento certo. Muito bem, muito bem. Luís, eu não sei se este tema das redes, do impacto nas redes, se vocês na Galp também o sentiram, ou se têm sentido através de outras formas. Mas, de qualquer forma, eu penso que a forma como a Galp se interliga entre si e com os seus parceiros também esteja forçosamente a sofrer impactos. Sim, sim. Eu acabei por não entrar naquilo que era o roadmap de projetos, mas efetivamente, quando disse reforçar comunicações, referia-me a isso. Nós terminámos um projeto, ou estávamos em vias de finalizar um projeto durante o 2020, mas que estava muito avançado, que chamamos RMS, que é a Rede Multisserviços, no fundo, é uma renovação completa de todo o ambiente de comunicações para as infraestruturas internas. Mas também tínhamos avançado com outro projeto, bastante divulgado até, que era uma SD-WAN, para integrar com as nossas postos, com as nossas estações de serviços, com o nosso negócio. Portanto, estava os vossos parceiros, certo? E com os nossos parceiros, justamente, porque por isso é que calhou vir numa altura, e sinceramente, em termos de capacitação de comunicações, não sentimos grande impacto, mas tivemos de nos esforçar bem, larguras de banda, resiliência, alta disponibilidade, tudo aquilo que faz parte deste tema da infraestrutura. Mas no que diz respeito a essa integração com parceiros e com o negócio, efetivamente não estávamos ainda, não é que já tínhamos uma rede devidamente habilitada, mas coincidiu com o desenvolvimento de um projeto de SD-WAN justamente durante, portanto, iniciámos alguns em janeiro de 2020 e terminámos em outubro de 2020. Isto foi um tempo recorde para implementar uma rede SD-WAN, portanto, tecnologia SDN, com cerca de 1.300 estações de serviço. Portanto, foi um desafio brutal
porque não poderíamos impactar o negócio, teríamos que introduzir esta tecnologia que confere muita segurança aos sistemas, confere muita resiliência, e houve ali aquele meio termo, a meio da pandemia, em que estávamos numa versão híbrida de networking, portanto, uma infraestrutura de comunicações ainda no modelo clássico, das MPLS, e uma outra infraestrutura de comunicações no modelo da SD-WAN, portanto, em que já está de acordo com aquilo que é em direção ao futuro, portanto, em direção a infraestruturas devidamente habilitadas para abraçar depois projetos as a service. Portanto, foi mais nesse sentido. Luís, este projeto SD-WAN, ele foi sobretudo motivado porque vocês sentiam necessidade de modernizar a rede, ou ele tem pressões do negócio para implementar soluções que precisavam desta modernização? Diria que resulta dessa última, portanto, resultou dessa necessidade do negócio em ter soluções no posto, na estação de serviço, mais flexíveis, capazes de oferecer mais oportunidades de negócio. Mas tinha o outro lado muito vantajoso, que tem muito a ver com a cibersegurança, com a segurança, com a alta disponibilidade, com a resiliência. Enfim, está muito relacionado, mas obviamente que o lado mais visível dessa renovação foi muito orientado ao negócio, sim. Creio que foi o que norteou a decisão para este projeto. E neste caso veio bem a calhar, não é? Veio bem a calhar, exatamente. Exatamente. E já beneficiámos bastante a meio da pandemia, sem dúvida. Claro. Porque não estava pronto no início, efetivamente. Aliás, se não fosse a pandemia, vocês provavelmente não teriam cumprido este prazo. Atrevo-me a dizer que aqui provavelmente a pandemia foi vossa aliada. Entendo a provocação, mas sim, na nossa ambição estava sempre cumprir este prazo, sinceramente. Mas quando apanhamos, repara, a decisão é antes de janeiro e os prazos são os mesmos. E surge uma pandemia bastante conhecida em março, portanto já estava tudo decidido. O que nós não acreditávamos é que num ambiente, nesta circunstância de pandemia, com toda a problemática que tem, conseguir cumprir esse prazo. Isso é que foi o maior desafio. Sim, mas sinceramente tínhamos dificuldade em acreditar, mas isto é querer o céu e chegar à Copa das Árvores. Portanto, é isso mesmo. Mas chegámos lá, conseguimos. Exato, parabéns. Nuno, aqui para uma última questão. Enquanto especialista de back-ends tecnológicos que agilizam e que permitem operações de organização que não seriam possíveis de outra forma, e habituado a crescimentos exponenciais ao nível do negócio, que obviamente depois se refletem em pressão para a infraestrutura, qual é o segredo para, enfim, se é que é permitido dar aqui uma pontinha do véu de um crescimento que seja, por um lado, sustentado, mas por outro, que seja capaz de crescer a vários fatores de multiplicação ano após ano? É uma excelente questão. O que se tem vivido cada vez mais, e a minha experiência vai nesse sentido, é que se torna cada vez mais difícil prever o futuro. Porque os grandes ciclos de planeamento estratégico que nós fazíamos há alguns anos, rapidamente se mostram desatualizados com a evolução do mercado, com novas forças, com novos players, que se calhar na altura iam aparecendo e demoravam anos até tomar uma dimensão global e até chegar à nossa porta. E que neste momento, como nós todos vivemos, há players que muito rapidamente ganham uma dimensão mundial. O caso do Elon Musk e da Tesla é um dos casos, não é? Muito rapidamente se tornou o homem mais rico do mundo por uma aposta em áreas de inovação, do espaço e do automóvel e da energia de uma forma geral que vem realmente quebrar as barreiras da forma que nós estamos a fazer. E eu creio que isto é o maior ensinamento que nós neste momento temos. É difícil saber o que é que vai ser a realidade daqui a 2, 3 anos. O que nós podemos ter todos a certeza é que vai ser diferente daquilo que é hoje. E se vai ser diferente, e este ano de pandemia, acho que foi um excelente caso para nós todos, nós tivemos
todos nós, não é? Em qualquer uma destas áreas, que nos adaptar a uma velocidade que nunca tinha acontecido antes. Se nós tivermos metodologias tradicionais, se nós tivermos arquiteturas tradicionais, se nós tivermos uma dificuldade em alargar a capacidade e a flexibilidade das nossas soluções, é impossível darmos resposta a estes desafios. E, portanto, no nosso caso, nós tínhamos soluções, por exemplo, de e-commerce totalmente SaaS e, como eu estava a dizer, com picos de 10 vezes, conseguimos dar a resposta sem pestanejar, sem nenhum tipo de problema. Depois tínhamos soluções mais de back-end, como as soluções que suportam a logística, e que eu diria que foi a área mais colocada à prova durante este período de pandemia. Toda a logística, todo o last mile, nós tivemos vários operadores de mercado que não tinham e não tiveram a capacidade de reagir à quantidade de entregas last mile em casa, de todos nós que estávamos em casa, porque não era o percurso normal, não era o movimento normal. A nossa tecnologia, a nossa arquitetura, na Sonai Fashion estamos há 2 anos e meio, tivemos em 2018, a imaginar aquilo que devia ser a arquitetura digital para suportar os nossos negócios. Quer em via desta transformação de negócio, quer em via de próprias razões internas de aquisições e de fusões dentro de várias empresas. Desenhámos aquilo que era a nossa arquitetura no futuro, suportada em cloud. E temos vindo a desenvolver e implementar peças ao longo destes anos para dar resposta a esta arquitetura. E, de facto, temos soluções. Estamos neste momento, esta semana, a semana passada, a arrancar um novo ERP. É um ERP que não foi desenhado para cloud, mas que está totalmente alojado em hyperscaling e que já nos deu mostras de que, se quisermos aumentar a capacidade da peça de integração ou aumentar a própria capacidade da base de dados ou do front-end, com muita facilidade nós conseguimos alargar a capacidade do servidor ou reduzir a capacidade do servidor. E é este caminho que nós estamos a andar, no caminho de cloud, naturalmente ligando peças na cloud com peças internas e de orquestração, passo a passo, para conseguir automatizar estes movimentos, porque nomeadamente ao nível de releases de código, de peças de integração e de várias peças que são feitas à medida, esta agilidade, esta rapidez para colocar fixos, colocar novas releases testadas e com nível de garantias de segurança é cada vez mais importante. E é exatamente esse o caminho que nós temos vindo a fazer. Eu acho que é a chave em qualquer negócio para conseguir dar resposta a uma coisa que nós não sabemos o que é, mas sabemos que vai ser diferente daquilo que é hoje em dia. Muito bem, obrigado. Obrigado, Nuno. Permitam-me fazer aqui, só para terminar, eu penso que estamos em cima da hora. Eu concluo desta partilha de experiências, destes casos que vocês aqui trouxeram, que o desafio neste momento passa por conseguirmos identificar a infraestrutura certa para as cargas, as workloads certas. E isto faz-se eu há pouco chamava-lhe casamento, embora ele seja sempre um casamento difícil entre o negócio e o IT. Perceber, tentar. Ninguém adivinha onde vamos estar daqui a 2 anos, mas seguramente só lá chegaremos com sucesso, criando flexibilidade, inovando e tendo a capacidade de fazer isto num ciclo de vida permanente e de renovação. Levantam-se, como sublinharam, as questões da cibersegurança, mais do que nunca. As empresas já tinham dificuldade em definir as suas fronteiras e neste momento então isso está completamente posto em causa. E ao mesmo tempo eu acredito que isto nos sensibiliza também para a cloud. Na verdade, afinal, se o meu colaborador está fora, porque é que os meus sistemas de informação, ou parte deles, não podem estar também lá fora? E provavelmente desta sensibilização será gerado um ritmo um ritmo mais acelerado de adoção destes modelos do as a service, etc.
Falámos ainda dos impactos a nível do teletrabalho, do termos deslocado os nossos trabalhadores e ter de lhes dar rapidamente um meio de comunicação e de contacto para que possam trabalhar, tipicamente um portátil, mas sei de organizações que pegaram nos seus PCs e mandaram-nos para casa, que arrancaram a cabelagem fixa que tinham nos seus escritórios para fazer chicotes para os utilizadores em sua casa poderem ligar-se às suas redes e portanto, foi necessário reagir rapidamente. E esse é, obviamente, a chave de sucesso, é agilidade, diria eu. Eu agradeço-vos a todos, espero que quem nos está a ver tenha dado por bem empregue este tempo. Por mim foi muito interessante. Muito obrigado e uma boa tarde.